Oi, gente! Estamos aqui em mais um vídeo, mais uma semana falando de colorimetria para vocês. E hoje eu quero falar de um assunto que é importantíssimo para a definição de resultados. É isso mesmo. Vamos falar pelo grande responsável aí pelo resultado da cor no final de uma coloração. Vamos falar aqui dos agentes oxidantes, ou seja, da água oxigenada. O que nós conhecemos sobre a água oxigenada é que ela foi elaborada para ser misturada, com a coloração, ok? Então, ela tem uma substância que é o peróxido de hidrogênio, que é ativado, juntamente com o amoníaco na hora da coloração. E é essa reação química que eu quero falar um pouquinho para vocês. A água oxigenada, ao contrário do que muita gente pensa, ela é uma substância ácida. O seu pH gira em torno de 2,5 apenas. A água oxigenada não é alcalina, ou seja, ela não tem poder de abertura das cutículas de um cabelo. Por isso que ela reage juntamente com o amoníaco, com a amônia da coloração, e ao se misturar promove ali uma reação química onde é possível, através da amônia que eleva o pH, abre as cutículas, essas substâncias penetrarem dentro do córtex e lá dentro do fio, gente, fazerem ali a transformação da cor. O que eu quero passar para vocês é justamente o que? Quais são, as funções, as principais, digamos assim, funções do oxidante, do agente oxidante em uma coloração. A primeira função desse oxidante é justamente descolorir, clarear. Ou seja, quando nós misturamos um oxidante com uma coloração e aplicamos no cabelo, é a amônia que abre essas cutículas, que eleva o pH, que causa um inchaço dessa fibra para abrir caminho ali para as outras substâncias reagirem dentro do córtex. É isso mesmo, é o amoníaco, é o agente alcalinizante que faz isso. Não é a água oxigenada, porque nós já aprendemos aqui o quê? Que ela é ácida, ela tem um pH baixo. Mas no momento em que ocorre ali uma reação química juntamente com o amoníaco, que o peróxido de hidrogênio reage com o amoníaco da coloração, ela consegue sim começar o processo de clareamento, de descoloração dos pigmentos naturais. Através do quê? Através da liberação de oxigênio que é feita quando o peróxido de hidrogênio entra em contato, entra em reação química com a amônia. Ok? Aí sim começa esse processo de oxidação. Então, no primeiro momento quando nós aplicamos a coloração em um fio de cabelo, a ação do oxidante, do agente oxidante, é clarear por oxidação, ou seja, descolorir aqueles pigmentos naturais. A segunda ação do oxidante, é justamente através dessa liberação de oxigênio, nós conseguimos sim oxidar os pigmentos e fazer a junção dos pigmentos artificiais com os pigmentos naturais, para então gerar uma nova cor. Ok? Aquilo que foi aplicado vai se misturar com aquilo que nós temos ali no fio. Por isso é muito importante nós avaliarmos também o fundo de clareamento, ok? Mas vamos nos deter em falar apenas das funções do OX nesse vídeo. A terceira função do agente oxidante é equilibrar o pH. É isso mesmo, como eu disse, o oxidante ele tem um pH 2,5 em média. E já as colorações com amônia, elas têm o seu pH entre 9 e 10. Vamos um pouquinho mais de informação aqui. O fio de cabelo tem um pH entre 4 e 4,5. No momento em que nós aplicamos um produto alcalino, há uma elevação do pH do fio de cabelo, sim. E precisa haver um equilíbrio, ou seja, uma redução ali desse pH no momento final desse processo químico. E é justamente o agente oxidante que faz essa função de equilibrar o pH das substâncias, ok? E também auxiliar na redução do pH do fio de cabelo, gente. Ele é extremamente importante. Por isso que nós, como profissionais cabeleireiros, devemos determinar de forma muito correta o que utilizar, qual volumagem utilizar, não errar na medida, principalmente, porque já que ele tem essa importância toda num processo de coloração, nós não devemos misturar de qualquer maneira. Deve-se sim ter uma medida, ok? E, é claro, direcionar também as volumagens que serão utilizadas. Cada volumagem tem um poder de clareamento. Lembra da primeira função do OX? Clarear, descolorir os pigmentos naturais.
Cada volumagem tem uma quantidade de peróxido de hidrogênio diferente, mais intensa ou menos intensa, para auxiliar nessa abertura de tons. Por isso que geralmente nós aprendemos como? Oxidante de 10 volumes é somente para fixar o tom, para clarear um tom apenas, que seja dependendo de onde ele é aplicado. Geralmente as oxidantes de volumagem mais baixa são indicadas apenas para colorir, para fixar um tom, não para fazer alguma abertura. Já 20, 30 e 40 são utilizados quando queremos abrir um tom, 2 tons, 3 tons, aí sim utilizamos essa proporção. Vou até deixar aqui do ladinho para vocês o que realmente é ensinado na maioria dos casos. OX de 10 volumes é utilizado muitas vezes mais indicado para apenas depositar pigmentos, revelar, oxidar pigmentos. OX de 20 volumes é utilizado quando nós queremos abrir um tom. Eu sempre falo, um tom a um tom e meio. Eu não vou prometer que com 20 volumes eu vou abrir 2 tons. Isso só vai acontecer se eu tiver também a presença do calor. Ou seja, se eu estou fazendo um retoque de raiz, eu tenho ali o calor do corpo humano, o calor do couro cabeludo. E isso pode me auxiliar a abrir um pouquinho mais, ou seja, a clarear um pouquinho mais. Mas eu prefiro acreditar que a OX de 20 vai clarear apenas um tom a um tom e meio. Já a OX de 30 vai clarear aí 2 tons. Ela é recomendada quando nós queremos, por exemplo, eu vou aplicar uma coloração 7 em um cabelo que é na altura de 5. 5 para 7 são 2 tons, então eu vou utilizar aí o OX de 30 volumes neste caso. Então, eu quero clarear 2 tons, OX de 30 volumes. Já se eu quero clarear 3 tons, eu vou utilizar o OX de 40. Exatamente. Não adianta nós tentarmos utilizar OX de 30 ou 20 e querer um clareamento maior, deixando uma pausa de tempo maior, que isso não vai acontecer. O grande responsável pela quantidade de abertura, pela quantidade de aberturas de tons na altura de tom do cabelo é realmente o agente oxidante e isso deve ser respeitado, ok? Cada cabelo, cada cliente que você vai atender tem um diagnóstico preciso que deve ser feito, porque nem sempre o cabelo é virgem, nem sempre o cabelo está uniforme, então é um diagnóstico 100% individual. O que nós aprendemos sobre oxidante, sobre abrir um tom, 2 tons, 3 tons, funciona em cabelos naturais, cabelos virgens, mas diga-se de passagem que hoje em dia é muito difícil classificar um cabelo assim, até mesmo por outros processos químicos. Procedimentos químicos com produtos ácidos também podem interferir numa abertura de tom e talvez só possibilitar essa abertura utilizando um pó descolorante, ok? Então, em quesito, coloração, nós devemos entender que o oxidante deve ser utilizado de forma correta, sim. Um dos pontos também que deve ser respeitados: o oxidante, gente, tem que ser de excelente qualidade. Eu não posso ter um produto que não seja estabilizado. Ou seja, o que é um produto ser estabilizado? É um produto que vai manter a sua volumagem do início ao fim. Eu posso abrir e fechar esse frasco, que ele vai continuar ali com a mesma volumagem. Ele não vai liberar esse oxigênio antes da hora. Que hora é essa? A hora em que ele reage com a coloração. Ele não pode liberar o oxigênio antes. E para isso ele precisa ser um produto estabilizado. Então dê preferência sim a produtos confiáveis, de marcas principalmente de linhas profissionais, que você pode sim atestar, a garantia ali de um produto que foi manuseado corretamente, um produto que foi embalado, envasado corretamente, um produto que teve seu armazenamento correto também. Isso temos que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, para que venha agir como nós esperamos. Porque se o OX é o grande responsável pelo clareamento do cabelo, se eu quero clarear 2 tons, eu preciso de um OX que faça esse serviço. Se eu quero clarear 3 tons, não tem para onde correr, tem que ser OX de 40. Então nós devemos sim respeitar. E, é claro, respeitar também as quantidades propostas pelas empresas de cosméticos, ok? Eu não posso simplesmente fazer uma mistura sem medir. Quando a massa ficar homogênea já tá bom. Não existe isso dentro da colorimetria, gente. Nós devemos ser responsáveis por aquilo que nós praticamos. E na hora de fazer uma mistura de coloração, eu tenho sim que respeitar a quantidade proposta pela empresa, que na grande maioria
maioria, isso não é via de regra, na grande maioria pede-se para utilizar, para cada 60 gramas de coloração se utiliza uma parte e meia de OX, ou seja, 90 ml. Isso é a grande maioria, mas há casos onde a gente vai utilizar 1 por 1, 60 gramas, 60 ml. Há casos onde nós vamos também utilizar 1 por 2, 60 gramas, 120 ml, como eu já falei aqui no canal, né, quando falei sobre os super clareadores. Então nós devemos respeitar, sim, a quantidade proposta e trabalhar utilizando aí o oxidante com bastante responsabilidade. Esse que é o grande ponto, o ponto-chave. Então, ele tem 3 funções que são bem simples e bem específicas. Recapitulando, a primeira, clarear, descolorir os pigmentos naturais. A segunda, reagir juntamente ali com os pigmentos naturais e artificiais e então oxidar esses pigmentos para então gerar uma cor, para criar uma cor. E o terceiro ponto é equilibrar o pH, tanto da mistura, da mescla química que foi acrescentada ali, né, para ser aplicada no cabelo, como também do próprio fio de cabelo, ok? Então fica essa informação aí para vocês, não é nenhuma dica, é uma informação que nós devemos sim levar na íntegra na hora de preparar o produto para fazer a coloração da nossa cliente e, é claro, através disso conseguir aí os melhores resultados. Ok, gente? Espero que tenham gostado desse vídeo. Não deixa de curtir, de compartilhar também. Quer deixar uma sugestão de vídeo? Ó, escreve aqui abaixo, eu vou estar respondendo, eu vou estar lendo e, na medida do possível, é claro, a gente vai gravando os temas que vocês solicitarem, viu? Bom, deixo para vocês aí um grande abraço, um beijo enorme e, é claro, né? Até semana que vem.